Eita, salve, salve, tropa. Passando aqui mais uma vez no começo do vídeo. Pedir pra vocês aí, meu irmão, já deixa o likezão, já se inscreve aí no nosso canal pra fortalecer e é nóis. Hoje nosso grupo vai estar falando sobre Max Weber, mano. Você não sabe quem é esse cara, velho? Mano, você tá perdendo seu tempo, mano. Mas hoje você vai aprender, hein? Nosso grupo é eu. Quem é eu, mano? Nosso grupo é o Rian e o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique alguma coisa. E também é o Toniel, mano, o Toniel Júnior, aquele carinha do sexto ano. Bom, a gente vai falar aqui sobre um pouco Max Weber. Então é tipo assim, Max Weber nasceu na Alemanha no ano de 1864 e morreu no ano de 1920. Ele foi um dos principais sociólogos e economistas da época. Mano, o cara era o cara, velho. O maluco era brabo. Então, né, tipo assim, as principais obras dele que se destacou na época, né, foi a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mano. E outra obra também que se destacou muito foi a Economia e a Sociedade. Essa era uma das principais obras que marcou a história dele, tá ligado? E teve outras coisas que ele fez, né? Tipo, ele dedicou a vida dele no ramo acadêmico, ele também... Bom, Max Weber, ele procurou abordar assuntos relacionados à religião chinesa, né, mano? E assuntos relacionados ao espírito do capitalismo, né? O cara era o cara, mano, vocês sabem. Ele foi um filho de um jurista e político do Partido Liberal Nacional de Bismarck. Esse era o pai dele, era o cara também. Ó, no ano de 1893 ele começou a lecionar. O que é lecionar, mano? Lecionar é ensinar, é tipo assim, dar aula. Ele começou a dar aula, em outras palavras, nas universidades da Alemanha. Ele ficou um tempo afastado por algumas crises depressivas. Enfim, ele teve que parar um tempo de dar aula. Mas aí você vai saber mais um pouco da história dele assim aprofundada, né? Vou passar aí a visão aí passar a visão aí pros meus amigos aí, mano. Eles vai estar falando aí um pouco sobre as teorias dele, sobre as principais ideias, as principais obras que ele fez, né? O que ele não fez, o que ele fez, mano, tá ligado? Que mudou aí, que inspirou também outros sociólogos a pegar a linha de raciocínio dele, beleza? Bom, eu irei falar sobre Max Weber e a teoria da ação social. Para uma ideologia sociológica, Weber ele contribuiu formulando a sua teoria de ação social. Para Marx era necessário que o pesquisador fosse dotado de uma neutralidade em relação ao seu objeto de estudo. Com análise neutra e imparcial, o sociólogo deveria identificar no sujeito as suas ações sociais e classificá-las. Por serem ações sociais tão vastas e tão diversas, o sociólogo deveria buscar um padrão de correção para que assim o seu trabalho, sua pesquisa fosse validado. Esse padrão de correção estava localizado onde Weber chamou de tipos ideais, batizado para estabelecer qualquer comportamento padrão. Weber separa e classifica as ações sociais em 4 tipos. Primeiro, ação social relacionada em relação a fins. É o tipo de ação pensada e calculada para atingir uma finalidade. Por exemplo, casar-se para constituir uma família. Ação social número 2. Ação social racional relacionada com os valores. É uma ação social pensada e calculada para atingir um determinado valor moral. Fazer o que a moral considera certo, como por exemplo, não roubar. Terceiro, ação social tradicional. Essa não é racional e nem calculada. Consiste em agir de acordo com a tradição, respeitando o que a sociedade em si considera como o que deve ser feito. Por exemplo, o matrimônio, pois a sociedade ela vai impor como algo que deve ser seguido. 4. Ação social afetiva. Essa logo não é racional, ela vai seguir os afetos, as paixões, as afeições. É o tipo de ação motivada pela paixão, pelo medo, tá? Pelo amor. Já no campo político, Weber ele contribuiu para a teoria da dominação, falando dos modos de poder existentes. Para o pensador existem 3 tipos de poderes e dominação. Primeiro, a dominação legal. Ocorre por meio das leis. É o poder exigido na lei por aqueles que foram concedidos ter esse direito e esse poder. Por exemplo, os representantes do poder legislativo, executivo, judiciário. Número 2. A dominação tradicional. Essa é justificada pela tradição. Por exemplo, em uma sociedade patriarcal, o pai ele exerce o poder autoritário na família e respalda-se na tradição para exercitá-lo.
3. A dominação carismática. Essa é exercida por lideranças carismáticas que têm o dom de atrair as massas, utilizando dos seus discursos como se fosse uma fórmula e uma maneira mágica de controle das massas. Por exemplo, o Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas, Fidel Castro, todos esses tinham discursos muito carismáticos que acabaram controlando muita, mas muita gente mesmo. Hoje eu vou falar sobre Max Weber, vou falar sobre as principais ideias dele e a teoria. Max Weber ele estudou muito sobre o capitalismo e sobre o protestantismo. E, ele era um cara muito estudado e tudo. E ele foi praticamente o que fundou a sociologia da tecnologia. E também podemos se dizer que Max Weber ele foi profundamente influenciado pela filosofia de Immanuel Kant, que ele influenciou muito sobre a teoria de Immanuel Kant. Max Weber também tem o pensamento do capitalismo, sabe? Ele também pensava no prosperidade lá, sustentável e tudo. A teoria dele fala sobre muito o desenvolvimento do dinheiro e tudo. E é primordial lá as propriedades de dinheiro e tudo mais, seus bens materiais e tudo mais. Para ele não existe essa diferença entre homem e mulher, tem essa variação de ganho de dinheiro primordial. Para ele não tinha essa diferença nem nada. Então, para finalizar, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, mano. E é isso aí. Bora ver os próximos aí. Vá.